pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou dar prosseguimento às análises do primeiro capítulo do livro do Bernard Manin. Como vimos, ele vai afirmar que o que distingue os governos representativos das ditas democracias diretas seria a seleção de cargos públicos por meio do voto. Logo, hoje eu vou trazer como que essa seleção de cargos públicos se dava nos magistrados em Atenas. Vamos lá? Nas análises dos governos representativos, o típico é contrastar a eleição com a herança. Tal visão é, em parte, justificada. Os governos eleitos substituíram diretamente os governos hereditários. E não há dúvida de que, ao fazer da eleição a principal base da legitimidade política, os fundadores de nossas repúblicas representativas modernas foram, antes de tudo, rejeitando o princípio de herança. O que, é claro, caracteriza os sistemas representativos modernos é o fato de que o poder neles não é hereditário. Em qualquer caso, não essencialmente. Mas o que também os distingue, embora receba menos atenção, é a completa ausência do uso do sorteio na alocação de funções políticas exercidas por um número restrito de cidadãos. O contraste entre eleição e sorteio pode revelar um aspecto do governo representativo que permanece oculto. Vale a pena estudar o uso do sorteio em Atenas, não apenas porque o sorteio é uma das características da democracia direta, mas também porque os atenienses o usaram em conjunto com a eleição, o que faz com que suas instituições se ajustem particularmente bem a uma comparação entre os dois métodos. A democracia ateniense confiou aos cidadãos selecionados pelo sorteio a maioria das funções não desempenhadas pela Assembleia Popular. Esse princípio se aplicava sobretudo aos magistrados. Das aproximadamente 700 posições de magistrados que compunham a administração ateniense, cerca de 600 foram preenchidas por sorteio. Os juízes designados pelo sorteio eram geralmente colegiados. O mandato era de 1 ano. Os cidadãos não foram autorizados a servir em uma magistratura mais de uma vez e, embora pudessem ser designados para uma série de diferentes magistrados ao longo de suas vidas, o cronograma de prestação de contas significava que, na prática, ninguém poderia servir como magistrado por 2 anos consecutivos. Eles teriam que prestar contas. Todos os cidadãos com 30 anos de idade, cerca de 20.000 pessoas no século IV, e que não estavam sob pena, ou seja, sob privação de direitos civis, podiam participar de uma magistratura. Aqueles cujos nomes foram sorteados tiveram que passar por uma investigação antes de poderem tomar posse. O teste examinou se eles eram legalmente qualificados para serem magistrados, e também era verificado se o comportamento deles com os pais havia sido satisfatório, e se eles pagaram realmente seus impostos e se eles haviam realizado serviço militar. O teste também tinha aspectos políticos. Um indivíduo conhecido por sua simpatia oligárquica poderia ser rejeitado. Era um procedimento que não avaliava a competência do sorteado para governar. Mesmo assim, o sistema ateniense conferia certas salvaguardas contra magistrados que foram julgados pelo povo como maus ou incompetentes. Primeiro, os magistrados estavam sob controle constante da Assembleia e dos tribunais. Não apenas eles foram obrigados a ser responsabilizados ao deixar o cargo, mas a qualquer momento durante o seu mandato, qualquer cidadão poderia apresentar queixa contra eles e exigir sua suspensão. Nas assembleias principais, votar nos magistrados era um item obrigatório da agenda. Qualquer cidadão poderia então propor um voto de confiança a um magistrado, escolhido por loteria, pelo sorteio ou por eleição. Se o magistrado perdesse a votação, ele era imediatamente suspenso e o seu caso era encaminhado aos tribunais, sobre os quais cabia a responsabilidade de absolvê-lo ou de condená-lo. Como esses arranjos eram de conhecimento comum, todos os cidadãos sabiam que, se tornassem magistrados, teriam que ser responsabilizados
e encarar a constante possibilidade de ser recusado e cumprir punição se o caso lhe fosse desfavorável. No entanto, e isso merece atenção especial, apenas os nomes daqueles que queriam ser sorteados eram inseridos nessa máquina de sorteio. O sorteio não era realizado entre todos os cidadãos com 30 anos ou mais, mas apenas entre os que se voluntariavam. Em outras palavras, quando a seleção de magistrados por sorteio é colocada em seu contexto institucional, parece muito menos rudimentar do que normalmente se pensa hoje. A combinação da natureza voluntária de tal serviço e o conhecimento prévio dos riscos envolvidos levava à autosseleção entre os magistrados em potencial. Aqueles que não se consideravam adequados para uma posição de sucesso poderiam facilmente evitar serem selecionados. De fato, eles tinham fortes incentivos para fazê-lo. Todo o arranjo, portanto, proporcionou a qualquer cidadão que se considerasse apto para o cargo uma oportunidade de acesso à magistratura. Quem aproveitou a oportunidade se expôs ao julgamento praticamente constante dos outros. Mas o julgamento só foi realizado a posteriori, ou seja, depois que o candidato já havia começado a atuar em seu mandato. Além do acaso, a única coisa que determinava o acesso ao cargo era a avaliação que cada candidato fazia de si e de suas habilidades. No caso dos magistrados eleitos, por outro lado, foi o julgamento de outros que abriu o caminho para cargos públicos. Consequentemente, esse julgamento não foi apenas exercido a posteriori, um julgamento, depois que começou a exercer a sua função, como no caso dos juízes designados pela loteria, mas também foi a priori, ou seja, antes que os candidatos tivessem a oportunidade de se testar, pelo menos os candidatos que não ocupavam cargos anteriores. Como no caso dos magistrados selecionados pela loteria, os cargos eletivos também eram constantemente controlados pela Assembleia. Qualquer cidadão com mais de 30 anos poderia concorrer a um cargo eletivo. No entanto, houve várias diferenças entre os magistrados eletivos e os atribuídos pela loteria. Primeiro, os magistrados eletivos poderiam ser reeleitos para o mesmo cargo várias e sucessivas vezes. O mandato não era limitado. No século V, por exemplo, Péricles foi eleito general por mais de 20 anos. Outros cargos, como os de tesoureiro do Fundo Militar, generais e altos cargos administrativos, eram designados por eleição. As posições por eleição também foram as mais importantes, que era a condução da guerra, administração financeira, ou seja, cargos que afetavam diretamente o que acontecia na cidade. Atenas estava de fato em guerra durante a maior parte do século V. Os períodos de paz eram a exceção. Logo, aqueles que ajudavam na condução da guerra, na administração dessa guerra, ocupavam uma função tão importante quanto qualquer outro. Finalmente, foi nos cargos eletivos e não nos magistrados escolhidos por sorteios que havia mais pessoas que se destacavam. No século V, os políticos mais influentes foram eleitos generais. Foi o caso do Péricles e de Cimon. Eles eram oradores e pertenciam a famílias importantes. E aí o que a gente percebe é que ao longo de toda a história da democracia ateniense, houve, portanto, uma certa correlação entre o exercício do cargo público e a participação em elites políticas e sociais. Em geral, os magistrados, eleitos ou selecionados por sorteio, não exerciam poderes políticos significativos. Eles eram principalmente administradores e executivos. Eles preparavam a agenda da Assembleia, presidiavam os tribunais e executavam as decisões tomadas pela Assembleia e pelos tribunais. Mas eles não tinham o que era considerado poder de decisão. Eles não tomavam decisões políticas cruciais. Esse poder pertencia à Assembleia e aos tribunais. A esse respeito, o contraste com os representantes políticos modernos é evidente. Além disso, se na condição de presidente os magistrados estabeleciam as agendas dos órgãos de decisão, eles só o faziam a pedido dos cidadãos comuns e apresentavam as moções que eram ditadas por eles para discussão.
O poder de fazer propostas e tomar a iniciativa não era privilégio de nenhum cargo, mas inicialmente pertencia a qualquer cidadão que quisesse exercê-lo. Nas oligarquias, nem todos os que desejavam falavam, mas apenas aqueles que tinham autoridade. Nas democracias, quem e quando quisesse poderia falar. Provavelmente, apenas uma pequena minoria se atreveu a ir adiante e se a dirigir à Assembleia. A grande maioria se limitava a ouvir e a votar. Na prática, um processo de autoseleção limitava o número de pessoas que falavam. Mas o princípio de que quem quisesse teria a mesma capacidade de apresentar uma proposta a seus concidadãos e, de maneira mais geral, aplicá-la, era um dos ideais mais altos da democracia. Bom, pessoal, o que a gente percebe, então, que em Atenas a seleção de cargos públicos se dava não só por meio do voto, como também do sorteio. Essas são características peculiares da democracia direta de Atenas. Na semana que vem, eu vou trazer como esses cargos públicos eles eram distribuídos nos conselhos, por meio dos membros de conselhos. Como se dava essa distribuição, tá bem? Porque dessa forma vai ficar cada vez mais evidente o que distingue, o que caracteriza a democracia direta dos governos representativos. É isso. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, siga o canal e até semana que vem.